Salve galera do canal Etnos Rock, aqui é o João Messias Jr. com mais um quadro do vídeo Conexões. Pra quem tá vendo esse vídeo pela primeira vez, a ideia do Conexões é sempre falar às vezes de uma banda que tem discos bem distintos entre si, mas tem como ponto de conexão ser a mesma banda, ou às vezes um artista que ataca por diversas frentes, mas tendo como a conexão em comum o artista. Só que para esse vídeo eu resolvi fazer algo um pouquinho diferente. Em vez de buscar um artista que faz parte de mesmas bandas, ou uma banda que lançou diversos álbuns, alguns diferentes entre si, eu resolvi homenagear uma região que para mim é uma das mais importantes quando se fala do metal extremo. Quem está assistindo esse vídeo e vê minha camisa do Sampaio Corrêa já vai saber do que eu tô falando. Eu vou falar da região Nordeste, que na minha humilde opinião, ao lado do sul do país, terra da Bia Maia, do canal Etnos Rock também, são os melhores cenários quando se fala de música extrema no Brasil. Então, é só para ter um pequeno recorte, né? Então, se você for pensar no Nordeste do país, nós temos grandes bandas, por exemplo, nós temos o Headhunter DC quebrando tudo, nós temos o Mystifier, que é um dos grandes nomes cultuadíssimo lá fora, a turma do Beelzebub. E aqui no sul do país nós temos o Crisium e nós temos o Rebellion como grandes expoentes do death metal. Só que tem muito mais. E hoje eu resolvi falar do Nordeste. Vou falar de duas bandas e é interessante também sacar mais uma conexão, que as duas bandas elas se apresentaram no Setembro Negro, um grande evento destinado ao metal extremo que rolou na primeira semana de setembro no Carioca Clube, uma bela iniciativa do Edu da Nervocalski, da Tumba Records, então Tumba Productions também, né? Então uma bela iniciativa de poder proporcionar ao Camisa Preta uma experiência com grandes nomes da música extrema, seja ela das décadas de 80, de 90, de 2000, mas proporcionando ao Camisa Preta esse momento de cultuar o verdadeiro metal extremo. E hoje eu escolhi duas bandas, e eu vou começar falando dessa bandaça aqui, ó, que é o Pantáculo Místico, que é lá do Ceará, terra do meu vozão. E o Pantáculo Místico é um dos grandes nomes da música obscura nordestina. Os caras já estão beirando aí seus 25 anos de estrada. E esse é apenas o segundo full dos caras. E esse full é um auto-intitulado, mas é um disco muito legal, porque os caras, eles... No meio, com 25 anos, você espera, por exemplo, que uma banda já toque bem, que uma banda execute melhor as suas canções. E é isso que a gente ouve no disco do Pantáculo Místico. Os caras, eles continuam bebendo naquele lance mais soturno, naquele lance mais ritualístico, só que tudo está melhor, então as melodias estão mais inspiradas, os riffs estão muito bons, e claro, um detalhe que para quem gosta de música, gosta de ouvir às vezes com fones, ou gosta de ouvir bem alto, então tá tudo muito bem equilibrado também. Então você percebe aquela mescla perfeita de black metal, de doom metal, de gothic metal, então com elementos sinfônicos, tendo como base a melancolia, aquele sentimento bem lúgubre mesmo. Essa é a tônica do disco, então ele tem esse sentimento obscuro. Para alguns vão falar que é muito deprê, mas eu costumo dizer, deprê pode até ser, mas é muito legal esse som do Pantáculo Místico. E o que você vai encontrar nesse disco aqui são momentos bem técnicos, são momentos lúgubres, sem abrir mão do peso. O disco é muito pesado para a linha adotada pelo grupo, é um disco bem pesado. E sem abrir mão de um elemento que todo fã de metal gosta, é a agressividade. Então você percebe muitas partes bem agressivas, em especiais nos riffs. Isso aqui também é um ponto para a produção, porque a produção não deixou o negócio ficar moroso, sabe? Então tá tudo muito legal aqui, tá tudo muito bem equilibrado. E mesmo com as faixas longas, então o som não enjoa. Então você pega, por exemplo, músicas como a faixa título, que ela é bem tétrica. Outras músicas aqui também, elas são mais hipnóticas. Você pega Mandrágora, por exemplo, ela tem um ritmo bem hipnótico. Você pega Axioma, ela começa de forma mais angelical, mas depois ela vai, no seu decorrer, ela vai ganhando outros contornos, inclusive momentos com peso e brutalidade. E Ignis Luciferi, a música que encerra o disco, ela já é um momento mais voltado às raízes da banda, mais na linha do black doom metal, ficou bem legal também. Todos esses elementos casando perfeitamente, fazendo esse disco
Pra quem gosta de uma música soturna, uma audição obrigatória, Pantáculo Místico. E naqueles truques de edição que você sempre faz quando você vê vídeos assim, então eu vou terminar essa cena mostrando esse disco e na volta eu já mostro o outro homenageado aqui do vídeo, beleza? Aguarda aí! E naqueles famosos truques de edição, eu tô de volta agora com nossa segunda banda homenageada hoje no quadro Conexões, que é o Open the Coffin com o álbum The World is a Casket. Tá tocando de fundo, por sinal. Cara, eu confesso que embora eu goste de todos os estilos nesse universo chamado rock and roll, um dos meus estilos favoritos é aquele death metal mais tradicional, aquele que tem aquela vibe da Flórida, então que se popularizou no Brasil no começo dos anos 90, bem na época que eu tava que eu comecei a entender o que era a música underground de fato. Então é natural que a gente tenha uma quedinha por esses estilos, e o death metal é um dos estilos que eu mais gosto, principalmente bandas lá da década de 1990, como Morbid Angel, como Autopsy, como Dismember, como Sinister, Dayside, o próprio Death. Então são muitas bandas que eu adoro daquela época, o Disharmonic Orchestra, que eu quero falar aqui no Conexões muito em breve. Então é natural que o coração bata mais forte quando se fala de bandas desse estilo. E o Open the Coffin, que é uma banda que é capitaneada pelo Cloud Slayer, é uma one-man band, de fato. Vou mostrar de novo a capa do CD para vocês. É uma banda que bebe nesse formato mesmo, então é muito legal. Foi um lançamento da Cryonics Records. E é um CD que, se tiver as merecidas oportunidades, o Open the Coffin é uma banda que tem tudo aí para alavancar a música nordestina no nome death metal a nível mundial, porque tudo que tem aqui não é apenas emular o som de 1990, muito pelo contrário. Que eu comecei a entender o que era a música underground de fato, então é natural que a gente tenha uma quedinha por esses estilos, e o death metal é um dos estilos que eu mais gosto. Principalmente bandas lá da década de 1990, como Morbid Angel, como Autopsy, como Dismember, como Sinister, Dayside, o próprio Death. Então são muitas bandas que eu adoro daquela época, o Disharmonic Orchestra, que eu quero falar aqui no Conexões muito em breve. Então é natural que o coração bata mais forte quando se fala de bandas desse estilo. E o Open the Coffin, que é uma banda que é capitaneada pelo Cloud Slayer, é uma one-man band, de fato. Vou mostrar de novo a capa do CD para vocês. É uma banda que bebe nesse formato mesmo, então é muito legal. Foi um lançamento da Cryonics Records. E é um CD que, se tiver as merecidas oportunidades, o Open the Coffin é uma banda que tem tudo aí para alavancar a música nordestina no nome death metal a nível mundial, porque tudo que tem aqui não é apenas emular o som de 1990, muito pelo contrário. Como hoje nós podemos produzir um disco de uma forma melhor, hoje nós podemos executar as músicas de uma forma muito melhor, e tudo isso você ouve no Open the Coffin. Então aquele death metal da Flórida, aquele lado mais cru do death metal, que sempre vai ter algumas inserções mais trabalhadas e melódicas, mas o foco aqui é o death metal mais agressivo, é um som que, como diz o meu amigo Explosivo, é feito para chutar bumbuns. Então você tem aqui músicas que vai te fazer bater aquela nostalgia da época, da década de 1990, por exemplo, muitos riffs aqui vão naquela linha de barbeador mesmo, coisa que o Entombed popularizou com Left Hand Patch, por exemplo. E aqueles vocais bem crus, que parece que eles foram gravados em separado do estúdio. Você pode até pensar que, enquanto todo mundo gravou as suas partes dentro do estúdio bonitinho, os vocais foram gravados do lado de fora, ou mesmo dentro do banheiro do estúdio. Tamanha crueza e tamanha rispidez. Então tudo isso casa perfeitamente, e o resultado é incrível nesse CD aqui, que é feito para bater cabeça, e, como diz mais uma vez, fazer o coro do Explosivo, feito para chutar bumbuns. Ele não tá aqui hoje, senão ele ia vir aqui comentar com vocês também. Então é um disco que tem músicas muito legais, e até os títulos nos remetem àquela saudosa época do death metal, né, meu? Então você pega músicas como Don't Bury the Dead, que é muito foda. A faixa título é fantástica,
Curse of Empty Graves também é muito legal. Cannibalized Exhumation, alguns vão lembrar até de um Cannibal Corpse, por exemplo. Mas aqui o Open the Coffin é uma banda que pode mostrar muito mais pra vocês, porque o Claudio Slayer também ele é um cara conhecidíssimo no cenário, ele tem outras bandas, por exemplo, ele toca no Deus Ebu, por exemplo. Mas é um cara que está presente no cenário desde a década de 1990, com Exposure Hate, que a banda tá por aí também. Então, é uma banda que ela passa aquele sentimento do death metal, mostrando que o death metal evoluiu, ele mantém as características, né, do death metal da década de 1990, mas trazidas para o século XXI, ou seja, ficou uma pancadaria da boa, com aquele ar clássico, e mesmo assim oferecendo ares novos, aquela jovialidade que a gente precisa ouvir na música, porque a música tem que ter renovação. Então, ficam essas dicas para vocês hoje no Conexões, que é o Pantáculo Místico. Aqui, ó, dá para ver todos os detalhes também, que é o lançamento da Blasphemy Productions. E o Open the Coffin, que é o lançamento da Cryonics Records. E se você foi no Setembro Negro e teve a oportunidade de assistir essas duas bandas, você vai ver que as bandas dão uma aula, cada uma em sua vertente musical. Se possível, coloque aqui nos comentários do Etno, se você está vendo esse vídeo, viu essas bandas ao vivo, coloque aqui nos comentários como é que foi o show dos caras. Eu, infelizmente, eu não pude ir no Setembro Negro por motivos de trabalho, mas eu fico muito feliz de saber que os caras que foram, a galera que foi, deu oportunidade, deu o merecimento que as bandas nacionais precisam de assistir a essas duas apresentações bem legais. Hoje tá tão legal que eu vou até mostrar o conteúdo que eu vou fazer o próximo Conexões para vocês. Mostrar para vocês, aí eu já vou dar aquele salto para fora do Brasil e vou falar de um guitarrista aí que é muito legal também, um cara cultuadíssimo. Que eu vou falar de um disco clássico que ele fez parte, e vou falar de um dos projetos malucos dele, que eu vou falar do Zakk Wylde, que fez parte pra mim do melhor disco do Ozzy, No More Tears, e eu vou falar desse disco que é muito legal que ele fez parte, que infelizmente pouca gente conhece, que é o Pride and Glory. E é isso, meus amigos, como eu encerro lá no meu canal. Cuidem-se, meus amigos, muita música pesada em suas vitrolas, e até mais.